Aguenta firme. Aguenta firme. A graça e a paz do Senhor, bom dia, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui hoje, bem longe de casa. Hoje é longe de casa. E me perguntaram sobre o texto lúgubre, tenso, de Isaías, capítulo de número 65. A epígrafe proposta, ou seja, o título proposto diz: Deus promete ouvir a oração e conceder bênção aos seus servos. O primeiro versículo diz: Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que não se chamava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Para a gente entender, nós temos uma profecia, um pronunciamento célico feito por Isaías. E a proposta desse pronunciamento é alcançar os filhos de Israel. E a ótica divina é apresentar as razões porque tamanho juízo há de vir. O que vai chamar a minha atenção é que lá no livro do profeta Isaías, capítulo 65, já está sendo dito que um povo que não chamou pelo nome do Senhor recebeu de Deus a sua apresentação. Isso pode ser muito estranho para algumas pessoas, mas para ficar legal eu preciso ler para você as falas do apóstolo Paulo escrita aos irmãos romanos no capítulo de número 10, versículo de número 20, onde Paulo fala acerca da postura dos judeus que rejeitaram a justiça divina. Ele conclui esse pensamento dizendo: Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas contra Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. O que nós temos aqui é uma relação entre o passado muito distante e um passado menos distante, entre um povo que se perde e um povo que se encontra. E o detalhe maravilhoso é que entre esses dois tempos temos a igreja, o povo de Deus. E o que vai chamar a minha atenção é o versículo de número 6 do capítulo de número 65. Lá está escrito: está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei, sim, deitar-lhe-eis a recompensa nos seus seios, as vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outeiros, pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas nos seus seios. O que é que nós temos aqui e por que eu estou falando disso? Eu entendo que a Thalissa, lá de São Paulo, da cidade de Itapevi, me mandou esse texto, pediu para eu falar, focada principalmente nesse momento, que retrata o caráter e a justiça de Deus, onde fica muito óbvio que no caráter de Deus não existe porquê a injustiça ficar impune. Faz parte do caráter de Deus tratar os povos, e a justiça de Deus é a expressão da sua misericórdia. Logo, o que nós temos aqui é Deus dizendo a Israel: está escrito no meu livro o que vocês fizeram, e isso não ficará impune. Quando o apóstolo Paulo diz que essa profecia se cumpre nos gentios, ele está falando de mim, está falando de você. E quando ele começa a falar de mim e de você, eu quero chamar a sua atenção, porque o mesmo Deus que foi achado por nós, o mesmo Deus que nos acolheu como filhos, não mudou. Por isso, tenha cuidado com as suas iniquidades.
o que estaria escrito no livro de Deus acerca dos nossos feitos? Qual tem sido o papel da igreja? E o que difere a igreja do século 21 deste Israel dos dias de Isaías? E se você ousar dizer que a graça de Cristo nos contemplou, eu vou dizer, é fato. Mas a graça não impossibilita, não incapacita, não diminui a justiça de Deus. Pelo contrário, a graça é uma peneira que apura a justiça de Deus. Quando eu olho para esse contexto e olho para a vida de Israel e para a minha vida, para a vida da igreja, eu me lembro de situações tenebrosas em que mamãe dizia assim: anotei, viu, Gessé? Tomei nota do que você fez. Meu irmão, aquilo me apavorava. Eu tinha consciência de que aquele anotei o que você fez, um dia viria. E de fato chegava o dia. O dia em que eu cometia um deslize e ela me trazia para o quarto da reconciliação. Reconciliação com Deus através de cinta e palmatória. Tá certo? E eu fico pensando, um dia Deus disse a Israel assim, através do profeta Amós: portanto, isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Essas falas do Senhor a Israel me apavoram, porque quando, como igreja, nós falamos sobre o juízo de Deus, como igreja nós falamos sobre o juízo iminente de Deus à nação de Israel e não queremos atentar para o juízo de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero deixar para você essa palavra. Tá bom? Que Deus abençoe o seu coração, que Deus encha você de paz. E todas as vezes que você olhar para a imensidão do céu, todas as vezes que você olhar para a beleza da natureza de Deus, todas as vezes que você tiver a compreensão de que as mãos de Deus estão se manifestando sobre a sua vida, que você possa entender, nada fica encoberto. Qual é o papel da igreja? Qual tem sido o seu papel como igreja? Não ouse dizer que você é melhor do que a nação de Israel. Prefira dizer que os olhares de Deus que estão sobre Israel, estão sobre você, estão sobre mim, estão sobre a igreja. E deixa eu te lembrar, os nossos feitos estão escritos no livro de Deus. Um abraço. Eu faço parte do projeto Palavra Andada e convido você, se inscreve aí no nosso canal e se você tiver uma pergunta, manda para nós. Mande o texto bíblico e fala aí, pastor, explica pra gente. Um abraço na paz do Senhor.